Eu tenho 3 livros publicados, sendo que o primeiro, ele abre essa porta na minha vida que não era algo que eu sabia fazer, né? O que aconteceu é que em 2016, meu filho mais novo faleceu de um infarte. E naquele mesmo ano, eu estava passando férias, assim, tentando, né, me recuperar numa casa de praia próxima à minha. E eu pensava, quando eu estava na praia, foi uma ideia curativa que eu tive comigo, de poder, diante da natureza, me equilibrar, melhorar. E eu dizia o tempo todo isso, né? Olha, Senhor, eu não sei o que fazer com essa dor tão grande, né? Então, eu, por exemplo, fazia coisas assim. Eu olhava para as ondas do mar e eu pedia que Deus levasse essas dores tão grandes. E quando as ondas viessem, trouxesse um pouco mais de serenidade, de calma. Fiz muito pedido isso, né? Me ajudar a voltar a ser quem eu era. Porque é engraçado, engraçado não, de curioso, né? Quando a gente passa uma experiência muito traumática, uma dor muito intensa, a gente vive como se fosse assim, num limbo. Parece que a gente não. A gente está aqui, mas não está. Assim, metade de você está, a outra metade está em algum lugar assim perdido, né? Tinha dias assim que eu ia pegar o metrô, eu chegava no meio da estação, eu falei, já não sei mais para onde é que eu estou indo. Ou eu entrava no supermercado para fazer compra, eu não conseguia sair do supermercado. Me esqueci o que se faz para sair do supermercado. Então, assim, as coisas cotidianas, elas perdem direção, orientação. E isso foi um grande processo de cura da minha alma, né? Me reencontrar de novo, voltar a ser. Eu queria ser, eu não conseguia, sabe? Pensamento curto, memória que escapa, dá vontade de chorar toda hora. É um momento que você vive realmente um lugar meio estranho, né? Que a gente chama de luto, é isso. Você precisa tecer de volta a sua ligação com o mundo, com a vida, dá vontade de ir embora. Dá vontade de você ir para onde esse ente querido está, que você não sabe muito bem aonde. E aí, então, eu, quando fui à praia, eu pensava isso, né? Olha, eu preciso dessa força de você, assim. Para mim, mar é Deus, céu é Deus, né? Tudo que é maior do que eu. E eu fui entendendo que quando a gente se encontra com algo maior do que nós, a nossa dor tem lugar, porque é uma dor gigante, que ultrapassa seu corpo, né? Ultrapassa sua mente, né? Então, por exemplo, às vezes eu ia assim para um lugar que tivesse uma palmeira muito alta, muito, muito, muito. E aí eu encostava as costas e eu olhava para cima. Assim, ai, graças a Deus, alguém maior, algo grande. Então eu posso descansar. E fiz várias coisas assim. Um desses momentos que eu estava lá na praia, recebo eu um telefonema da Divina, que é da Rádio Fraternidade. Ah, nós vamos fazer um congresso aqui em janeiro, isso era dezembro. E tem uma oradora nossa, que é a Sandra Borba, do Rio Grande do Norte. Ela era a estrela do evento. E ela não tem condições de poder vir. Nós precisamos urgentemente de alguém. Você pode? Eu disse, mas eu não tenho condição de falar. Vou falar do quê, gente? Eu tô com a memória meio esquisita, assim, não vai rolar, tal. Ah, mas pensa com carinho, não responde assim tão rápido, pensa, não sei o quê. E tá bom. E aí nesse momento que eu estava pensando lá na praia, pedindo a Deus que levasse tudo, aí pensei, e se esse for o caminho que Deus está me dando? Assim, se eu não te falo que queria melhorar, minha filha, então aí, talvez seja isso. E aí... A resposta do pedido. eu falei, então vai ver que é isso, né? Um jeito de melhorar é você trabalhar em alguma coisa diferente do que você faz. Aí eu aceitei esse pedido e fui falar nesse evento deles. E quando terminou, o Rubens, que coordena a rádio junto com ela, disse, o que você acha de fazer um programa semanal para a nossa rádio, de 10 minutos? Aí eu, de novo, pensei, não, mas eu nunca nem fiz programa nessa vida, falar em rádio, então... E ele, não, mas pensa com carinho e tal, pensa no nome. Não responde agora. Não responde agora, fala o que você quiser. Eu, tá bom. Aí fiquei pensativa. E um programa, o que eu vou falar, gente? Eu acho que eu não tenho o que falar, não dá, eu não tenho muito assunto e tal. E, bom, enfim. No dia seguinte, volto eu, que eu tinha que falar no dia seguinte. Aí aparece um médium chamado Júlio de Carvalho, que é do Instituto Espírita Amor, que é de uma cidade chamada Pratinha.
E aí ele disse o seguinte, olha só, o Júlio de Carvalho, ele é psicógrafo de cartas consoladoras. Eu não conhecia. E aí ele se apresentou, olha, eu faço psicografias e tal. E o nosso Instituto Espírita Amor, que só recebe mães e pais enlutados, vai ter Dia das Mães agora, em maio. Isso era janeiro, em maio. E eu gostaria muito que você pudesse falar para as pessoas. Eu falei, não é possível. Eu falei, meu filho, eu queria receber a sua carta consoladora, não tem condição de eu falar. Ele, mas jura que não dá para você falar? Eu, olha, já estão querendo que eu faça um programa, eu vou falar lá sobre o quê? Nada, fala... ele tem um tema. Tem esse tema aqui. Eu falei, então tá bom. Então eu vou falar esse tema aí para você. Tá bom. Aí eu fui para casa, volto eu para o Rio de Janeiro, isso é em Minas, estou voltando para o Rio de Janeiro. Assim, gente, 3 trabalhos. Fazer a palestra, fazer o tal do programa e ir no Instituto Espírita Amor. Isso deve ser... armação. Uma armação, um complô do céu. E voltei para casa animada. Num clima completamente diferente do que eu tinha ido. Né? E o que aconteceu? Quando eu fui lá no Centro Espírita Amor, para fazer o tema, na hora que eu estava sentado, me preparando para falar, o Simão Pedro falou antes de mim, e eu estava com a minha palestra pronta para falar o tema que ele tinha pedido. Não era das cartas, não, né? Não era. O que acontecia? Enquanto a gente fazia a palestra, ele ia fazendo as cartas. Tinha uma multidão na minha frente, assim, sei lá, umas 400 pessoas. Era muita gente, 400, 500 pessoas, não sei, é um público muito grande. Imagina umas 500 pessoas esperando uma carta. Aí eu estava me preparando para falar e aí veio uma intuição, assim, eu não sou psicofônica, mas eu tenho muita intuição, ideias que vão chegando na hora que eu estou falando, enfim. E aí era assim, fala do como foi a sua experiência, que é igual a deles. Aí guardei tudo que eu tinha, deixei na bolsa e fui falar. Fui falar para eles, foi emocionante para mim, para eles. E quando acabou, me lembro de um senhor muito sofrido que falou assim, minha filha, eu só acredito no que você está falando porque você passou a mesma coisa que eu. Então, porque a pessoa precisa ser espírita para ir num evento desse, para receber a carta qualquer um. Sim. Então, eu fui entendendo que quando a gente passa por uma experiência, a gente tem algum tipo de autoridade sobre aquilo. E fui entendendo a importância de eu poder falar sobre como é que eu pude lidar, os caminhos que eu usei para poder sair do estado da tristeza profunda. E aí, quando chegou no final do ano, eu tornei todos esses programas que foram áudios, eram áudios só, foi a minha filha que me deu essa sugestão, para tornar esses áudios um livro. Esses áudios tinham, e tem esse nome até hoje, Palavras para a Alma, e esse livro tomou esse nome. E como é que eu construí esses áudios que eu não sabia como? Eu decidi fazer o seguinte, o que eu estava sentindo naquele dia era o áudio. Então, se eu estava sentindo culpa, acho que eu não cuidei direito do meu filho, foi por isso que ele morreu. Aí eu falava sobre isso. Se eu estivesse sentindo medo, então era sobre medo que eu falava. E assim eu fui construindo os programas do ano, e esse livro foi um sucesso, então. Depois disso, os outros nasceram. Para o pessoal que quiser o Passos... Palavras para a Alma é o nome do livro. Palavras para a Alma. Bota na internet que vai aparecer a editora, pede e chega na sua casa. Perfeito. Aí os outros... Bom, e aí, na verdade, no Palavras para a Alma, eu não falo sobre luto. Mas ele é um livro extremamente consolador. Hoje eu compreendo melhor por quê. Porque o clima emocional desses programas era... Então, quem está sentindo uma coisa parecida se sente consolado. Então, costumam muito dar meu livro para pessoas que perderam entes queridos. Foi um feedback que eu recebi, achei interessante. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.